Desastre. Essa é a única palavra que define o que foi Corinthians 1, Atlético Mineiro 2 na Neoquímica Arena. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito ou está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ative o sininho de notificações para não perder as novidades, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente por aqui. Desastre. Horrível o jogo do Corinthians. Do início ao fim. O segundo tempo foi ainda pior do que o fraquíssimo primeiro tempo. Uma semana inteira para treinar, uma semana livre. Não estou cobrando aqui que o time mude da água para o vinho em uma semana, mas pelo menos que fisicamente, que vinha sendo o grande calcanhar de Aquiles do Corinthians ao longo dos jogos, que fisicamente o time tivesse evoluído um pouquinho, mas o time piorou. Jogadores que tinham evoluído fisicamente hoje foram apáticos em campo, como foi o caso do Jô. Não ganhou nenhum duelo nesse jogo. E ainda perdeu o gol, né? Um gol ridículo, que é o retrato do Corinthians no jogo, né? Um retrato. Agora, também é importante que fique claro aqui, e que a gente tenha essa consciência, que o Corinthians não perdeu por causa daquele gol do Jô que acabou sendo perdido, né? O Corinthians não perdeu pela chance desperdiçada do Jô. O Corinthians foi massacrado em casa pelo Atlético Mineiro. E esse Atlético Mineiro do Cuca não é aquele Atlético Mineiro do Sampaoli. Não é aquele time mega envolvente que ganha de todo mundo, que vai pra cima, que é agressivo, que é... Esse time, pelos torcedores do Galo, vem sendo amplamente criticado. Inclusive na Copa Libertadores. E hoje foi uma facilidade para dominar, massacrar, se impor para cima do Corinthians na sua própria casa, que é surpreendente, eu diria, né? A cara do Cássio ao final do jogo, a expressão dele, resume o sentimento da torcida, né? Aquela cara de quem não acredita no que está vendo. Essa péssima montagem do Corinthians. Esses dois meio-campistas, quem tem Rony e Gabriel como interiores do seu time, deveria no mínimo receber uma caixinha de calmante antes do jogo. Se você tem esses dois por 38 rodadas, o time teria que reembolsar o fiel torcedor com umas caixas de calmante, umas caixas de maracujina, qualquer coisa do tipo. É impressionante a falta de qualidade desses dois, gente. Impressionante. Se eles ainda entregassem defensivamente o que eles prometem, mas nem isso. Em um time em que o Cantilho deveria ser o jogador que está protegido pelos outros dois marcadores, ele é o único que tem um percentual razoável de desarmes. Ele é o único que desarma com alguma relevância. Gabriel e Rony são aqueles famosos cachorros que latem, mas não mordem. Vão pressionar o tempo inteiro, saltam pressão, desorganizam o sistema defensivo, mas não roubam uma bola. O Gabriel teve 40% de passes errados no jogo. E não foi desse jogo. Faz tempo que tá assim, ó. Passes fáceis, não tem a mínima capacidade de fazer a jogada progredir. Não dá, gente, não dá. E não é só no meio-campo que tem problema. A estrutura de ataque do time é fadada ao fracasso. Um time que ataca com dois jogadores, em momento algum, chegam 3 na área, chegam 4, tem infiltração dos meios. Hoje, o Gabriel e o Rony não pisaram nenhum dos dois na área adversária. Era só o Mosquito e o João. Um time que ataca com dois jogadores, sendo um deles um caminhão de 1976, né, com o motor quebrado, que é o João, não dá, gente. Vai fazer o que com um time desse? E aí tem gente que acha que Juliano, Renato Augusto e Paulinho e Roger Guedes são a salvação para o Corinthians. É o seguinte, gente, é o seguinte. Nós temos aqui, nós corintianos, nós temos uma pergunta para responder. Você prefere ficar 2 anos, 2, 3 temporadas, sofrendo de verdade com um elenco ruim, uma folha salarial baixa, e daqui a 5 ou 6 anos você estar em um patamar de reais contratações, de reais montagens de time decentes? Ou você prefere ficar mais 5 anos, como nós já ficamos nos últimos 5 anos, sendo enganado com uma folha salarial alta, de jogadores medianos e um time que não joga?
Por que contratar esse monte de refúgio, jogadores excelentes que há 5 anos estavam no auge, jogavam muito, vieram da China, foram para a seleção. Tudo bem, mas eles sozinhos não vão arrumar esse time. O que vai arrumar esse time é se daqui a 5 ou 6 anos a gente tiver uma real capacidade de investimento e começar a monitorar o mercado de uma forma séria daqui a 5 ou 6 anos. Esses jogadores só vão impedir que daqui a 5 anos a gente esteja feliz. Eles são quem vão impedir. Porque se o Corinthians realmente fizesse uma progressão de redução da folha salarial e ao longo desse ano baixasse a folha pela metade ainda, estaria bom. Muita gente acha que o que o Corinthians baixou da folha salarial já é suficiente, que a nossa situação financeira está tranquila. Não tá! Não tá! O Corinthians comprar o Juliano, o Renato Augusto, o Roger Guedes, o Caleri, o Paulinho agora, é como você ter Vamos supor que você comprou uma casa. Você se preparou para pagar os 2 primeiros meses da sua casa, que tem 100 prestações. No terceiro mês, você fala assim, olha só, eu consegui pagar os 2 primeiros meses, agora eu não preciso mais pagar. É isso que está acontecendo. E sabe qual é o custo disso? O problema de você ter irresponsabilidade de investimento no futebol é que o benefício parcial vem no curto prazo. Agora, o prejuízo estrutural vem no médio prazo. Vê como é que nós vamos estar daqui a 4 ou 5 anos se a gente trouxer todos esses jogadores. E só o Juliano já foi um erro, porque vende-se uma cortina de fumaça, né? Vende-se uma ilusão de que o que o Corinthians se sacrificou até agora financeiramente já foi o suficiente. Não está nem perto do suficiente. O Corinthians, com o que estava economizando de folha até a contratação do Juliano, ainda ia precisar pegar um monte de dívida esse ano para conseguir pagar as dívidas que vencem nesse ano aqui. Sem o Juliano. Então, a gente precisa parar de se iludir. Dentro de campo, com o elenco que tem, dava para o Corinthians estar jogando mais do que está jogando. Mas as atuações nesses últimos 2 jogos são dignas daqueles times que brigam pelo rebaixamento. Não brigam contra o rebaixamento. Brigam pelo. Porque é um elenco razoável que não consegue jogar. Um abraço e vai Corinthians.